Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo essa filmagem, esse vídeo, e que Deus, através do agir do Espírito Santo, venha trazer sabedoria, conhecimento, para que possamos conhecer as Sagradas Escrituras. Vamos dizer assim, né? As igrejas pentecostais, elas têm muito cobrado de que o batismo vai trazer o dom de falar em línguas. E se não descer as águas e subir e a pessoa não estiver falando em línguas, eles ficam meio ressabiados de que essa pessoa não recebeu o Espírito Santo. E é meio complicado isso, porque a Bíblia não diz isso, né? E Paulo vem aqui através de 1 Coríntios 14, dá uma exortada ali no povo de Coríntios. E eu não entendo por que os pastores, os dirigentes, não ensinam o povo essa passagem de Paulo aqui em 1 Coríntios 14. Porque como eu estava assistindo esses dias debate na Rádio Vida, com estudiosos, com pastores, falando a respeito disso. Olha, quem é batizado nas águas já sai falando em línguas? É lógico, não. Os dons são 9. Cada um vai receber um dom. E necessariamente o maior dom é o dom do amor. É o dom de se entregar ao Senhor Jesus Cristo e abandonar o pecado. E aí eles falam que de Pentecostes, que aconteceu ali no dia de Pentecostes o batismo do dom de falar em línguas, explica bem em Atos o que isso quer dizer e fala principalmente aquilo que eu tenho visto de muito errado: pessoas ensaiando e treinando em casa, que essa língua é sem nexo, sem sentido, para ter cargos, ter liderança, ter direção dentro das igrejas. Mas será que o pastor não deveria de saber que isso daí não vem de Deus? Será que ele não sabe? Ou será que ele sabe, mas ele também aprendeu a enrolar a língua e fala que é um dom do Espírito Santo? A palavra do Senhor diz que isso não é do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o dom de falar em línguas é falar uma língua já existente, não conhecida por aquele que está falando, mas dirigida pelo Espírito Santo para oração diretamente com Deus. E se for para ser de revelação ao público, aos irmãos, tem que ter a interpretação do dom, senão ela de nenhum proveito tem na vida daquele que ouve. E eu vou falar, como eu já disse em outros vídeos, é uma patifaria tão grande que eu já tive numa igreja para ser batizado e eles ensinam a gente a fazer assim, ó, e diz que o Espírito Santo vai descer na gente. Chegou no dia do batismo, ninguém estava falando com dom de línguas. O pastor falou: vamos, gente, começa a enrolar a língua aí. Começa a enrolar a língua. Enrolar a língua mesmo, porque o dom não vem dessa forma. O dom vem de outra forma. Mas vamos ver o que Paulo quer dizer, porque contra a palavra do Senhor ninguém vence. Querendo ou não, essa leitura aqui eu poderia fazê-la somente da palavra do Senhor, mas eu vou fazer ela dissertativa. Quem sabe aqueles que estão se enganando a muitos, ouvem essas palavras e não conseguem pedir para o Espírito Santo realmente dar o dom de línguas e o dom de interpretação. Então 1 Coríntios 14 diz o seguinte: profecias e línguas. Segue o amor, fala com que o amor seja o fator de motivação em tudo, e procurai com zelo os dons espirituais, quer dizer, desejar, mas de modo correto, mas principalmente o de profetizar. Isso não significa que a profecia seja o maior dom de todos, mas sim que é o maior entre os dois dons vocais de expressão, ou seja, o de língua e de profecia. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Olha só, isso aqui é a palavra do Senhor. Está falando de línguas como de um dos 9 dons, e não a língua de oração que todo crente recebe ao ser batizado com o Espírito. Você vê a diferença aqui, né, da explicação. Como é evidente aqui, quando alguém fala em línguas, quer seja em sua língua de oração ou como um dom, está falando diretamente com Deus, porque ninguém o entende, a menos que seja interpretado.
em espírito fala de mistérios. Diz respeito a Deus e é um mistério para todos, a menos que seja revelado pelo Espírito Santo. Mas o que profetiza? Fala do sexto dom do Espírito. 1 Coríntios 12, 8, 10 vai falar sobre isso. Fala aos homens e o oposto das línguas que fala com Deus. Então o que profetiza está falando com quem? Com a igreja, está falando com o povo. Mas o que fala em línguas, ele está falando diretamente com Deus. E se ele está falando diretamente com Deus numa língua que ele não conhece, como que a igreja vai ter um impacto nisso? Nenhum. Não adianta falar, olha, eu estava lá na igreja, o irmão falou em línguas para mim, eu senti a presença do Espírito Santo. Pera lá, se ela não te revelou nada, como que você está todo cheio? Você precisa saber o que está sendo dito, porque a palavra vai dizer aqui para nós tomarmos cuidado com certas coisas. Então vamos dar continuidade aqui. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, fortalecer, exortação, suplicar e consolação, consolar. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, quer seja o dom de línguas ou língua de oração. Mas o que profetiza edifica a igreja, para a edificação de todo o corpo, e não só o que fala. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Nesse caso, refere-se à língua de oração, mas muito mais que profetizeis. Agora volta para esse dom do Espírito em particular. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então olha só a palavra do Senhor, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Isso é óbvio, porque a profecia é dada na língua natural das pessoas e é, portanto, entendida por todos. As línguas não podem ser entendidas a menos que sejam interpretadas. Mais uma vez, estamos falando aqui dos cultos na igreja e não na devoção particular da pessoa. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria? Não se refere ao dom de línguas, como um dos 9 dons do Espírito, que devem ser interpretados, mas sim ao louvor e adoração dos crentes ao Senhor, em línguas e em voz alta durante o culto. Se não vos falasse ou por meio da revelação da ciência, da profecia ou da doutrina, essas coisas revelam a verdade às pessoas. Enquanto alguém adorando ao Senhor em voz alta em línguas, sem que haja interpretação, não edifica ninguém, a não ser a própria pessoa que está falando. Paulo não está degradando as línguas, mas apenas insistindo que sejam usadas da maneira correta. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? A menos que uma melodia seja compreendida, trata-se apenas de ruído. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo não está denegrindo a trombeta, mas apenas dizendo que deve ser usada corretamente. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Isso se refere aos crentes na igreja falando inadvertidamente em línguas em voz alta, o que com muita frequência resulta em confusão. Ninguém sabe o que está sendo dito. Assim, embora a pessoa que está falando possa ser abençoada, ninguém mais o é, porque estareis como que falando ao ar, sem nenhum significado, pelo menos neste momento. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, olha só, e nenhuma delas é sem significado. Aqui está dizendo o seguinte, fala das muitas variadas línguas que compõem toda a humanidade. A língua, independente de qual possa ser, é importante para a pessoa que a fala e que a entende.
Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei como um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será como um bárbaro para mim. Complicado, né? Pessoas estão aí falando uma língua desconhecida, uma língua dizendo que veio do Espírito Santo, as outras estão recebendo, dando glória a Deus, aleluia, e a Bíblia está dizendo, mas se ignorar o sentido da voz, serei como um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será como bárbaro para mim? Difícil, né? Não resulta em nada. A gente tem que ficar atento para aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, não para aquilo que nos causa uma emoção. A emoção é passageira, mas o avivamento ele é para ser eterno. Assim também vós, como desejais dons espirituais, Paulo não critica o desejo deles por isso, já que havia dito a eles que desejassem dons espirituais. Procurai abundar neles, para edificação da igreja, apresenta a base real de tudo, e é o que está sendo dito. Pelo que o que fala em língua estranha, o oitavo dom do Espírito, ore para que possa interpretar, para ter também esse dom em particular, que é o nono dom. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Fala da língua de oração, não do dom do Espírito. E afirma que vem ela do espírito da pessoa e não da sua mente. Mas o meu entendimento fica sem fruto, significa que não vem da mente. O que farei, pois? Tenho a intenção de explicar exatamente o que Paulo estava dizendo. Orarei com o Espírito. Orarei em línguas a partir do meu espírito, que se refere à língua de oração, mas também orarei com o entendimento. Orarei na minha própria língua, ou seja, no meu idioma nativo. Cantarei com o espírito. Cantarei em outras línguas a partir do meu espírito, mas também cantarei com o entendimento. Cantarei ao Senhor na minha própria língua. Paulo está falando aqui da devoção particular da pessoa e não dos cultos regulares da igreja. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém? Que é aquilo que eu falei, como é que a pessoa sai dando amém para aquilo que ela não entende? Ou não sabeis que o amém é confirmação? É complicado, ó. Vamos ler de novo aqui o versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Isso daqui é bíblico, não é explicação. Não tem como ir contra a palavra do Senhor. Isso se refere a abençoar alguém ou orar em agradecimento antes das refeições. Se a pessoa fizer isso em línguas, os outros presentes, não sabendo o que está sendo dito, dificilmente seriam abençoados. E as pessoas estão saindo dos cultos, estão saindo das reuniões em lares, vendo uma língua que se diz que é um dom espiritual, se achando maravilhados aqueles que estão recebendo a glória para si mesmo e aqueles que não têm sabedoria e discernimento achando que estão sendo abençoados, mas a palavra do Senhor está dizendo que não. A palavra do Senhor está dizendo que nenhum efeito tem. A gente precisa acordar e buscar nas Sagradas Escrituras e não na boca do homem. A gente precisa dar lugar ao Senhor. Porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Como é óbvio, aqui o apóstolo não está denegrindo as línguas, mas sim regulamentando o uso das mesmas. E isso pelo Espírito de Deus. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, quando for no momento para dar a instrução, para que possa também instruir os outros, que é o propósito da congregação, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, que as pessoas não poderão entender e, portanto, não serão edificadas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Significa que o que ele disse é fácil de entender, mas sede meninos na malícia. Normalmente as crianças não desejam causar danos a outros, e adultos no entendimento, maduros. Está escrito na lei, Isaías 28:11. Por gente de outras línguas
e por outros lábios falarei a este povo. Diz respeito a uma profecia feita por Isaías aproximadamente 800 anos antes de Cristo, que fala do batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Prediz que muitos, se não a maioria, se recusaram a considerar isto como sendo do Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Um sinal para o mundo em que vivemos nos últimos dias. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Fala da edificação e consolação da igreja, bem como de exortação a ela. Então Paulo aqui ele começa a explicar para aqueles que estavam ali, se não era 100% da igreja de Coríntios, falando em línguas, sem ter discernimento do que estavam dizendo, era uma ligação somente eles e Deus, e não estava edificando a igreja. E aí Paulo pega e dá o ensinamento. E aí o que acontece? Paulo vem e vai começar a explicar como tem que ser a ordem. E diz assim ele: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Penso que isso seria óbvio. Mas se todos profetizarem, pronunciando palavras que todos possam entender, e algum infiel ou indouto entrar e todos é convencido de todos e todo é convencido e de todos é julgado, ele poderá entender o que está sendo dito, quer creia ou não. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ele pode entender o que está sendo dito, e isto fala com ele pessoalmente. E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está em vós. Isto é, se ele prestar atenção à mensagem. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, num culto à igreja ou em casa? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Fala de coisas muito boas que podem ser usadas de maneira incorreta, dizendo-nos que não apenas as línguas podem ser usadas incorretamente. Faça-se tudo para edificação. Tudo que é feito na igreja, seja o que for, deve ter a intenção de edificar todo o corpo. E se alguém falar língua estranha, refere-se ao dom do Espírito e como ele deve ser usado nas reuniões públicas. Faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. Não se refere ao que é dito, mas às pessoas que estão falando. E por sua vez, simplesmente quer dizer que esses 2 ou 3 não devem interromper um ao outro. Eita Deus, né? Se não é para interromper um ao outro, o que acontece nos dias de hoje? Está todo mundo falando ao mesmo tempo. E haja intérpretes. Intérpretes até hoje eu nunca vi, mas também vou ver do quê? Daquilo que não vem de Deus? Aí é difícil, né? Criação do homem, como eu já presenciei muito. As línguas precisam ser interpretadas. Isso não significa necessariamente que alguém deva interpretar todas as mensagens. Embora eles possam fazer isso, mas que apenas uma deva ser interpretada por vez, o que deveria ser óbvio. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Poxa vida, se não há intérprete, por que tanta gente fala uma língua esquisita? Porque não é de Deus. Porque se fosse de Deus, haveria obediência. É simples, não tem o que questionar sobre isso. E fale consigo mesmo e com Deus, que fale em línguas para si mesmo, e que todos os crentes devam fazer frequentemente. E falem 2 ou 3 profetas. Fala não apenas daqueles que têm o dom de profecia, mas também daqueles que estão no ministério de profeta, ou seja, de pregadores. E os outros julguem. Refere-se ao fato de que tudo deve ser julgado segundo a validade bíblica. Mas é o que eu estou falando. Eu estou falando algo que ninguém aqui, ou quase ninguém, vai gostar. Mas pega a Bíblia. Vê se o que eu estou falando é de mim ou é de Deus. Vê se o que eu estou dizendo nasceu no meu coração por mim mesmo ou foi o Espírito Santo que colocou.
por causa que contra a palavra de Deus não tem como ir atrás. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, refere-se a alguém que sente que o Senhor lhe dá uma revelação que deve ser transmitida à igreja, cale-se o primeiro. Então quer dizer que se a gente está ali num culto, pregando, e de repente um irmão sente que Deus mandou dizer algo, ele pega, levanta, começa a falar e o pregador se cala. O pregador não manda ele calar a boca. O pregador não fala, agora é minha vez. Paulo está ensinando tão claramente, mas é engraçado, só querem pregar milagre. Não querem pregar a retidão, obediência, conserto, disciplina, não querem pregar nada. Apenas, então vamos lá, mas se outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aqueles que profetizam não devem interromper um ao outro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, em sua devida ordem, para que todos aprendam, de todos sejam consolados. O Espírito Santo sempre tem em mente a totalidade do corpo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Continuando aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O Espírito Santo nunca se contradiz, como em todas as igrejas dos santos. Essas instruções dadas por Paulo valem para todas as igrejas e não apenas para a igreja de Corinto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. É algo que é complicado, né? Tem gente tão machista, tão sem sabedoria, sem discernimento, que não consegue entender o que Paulo estava dizendo aqui das mulheres, e aí acabam dizendo que as mulheres não devem nem de ser pastoras. É difícil, né? De compreender o coração do ser humano. E aí, o que é que está dizendo aqui? Não está se referindo a mulheres usadas pelo Senhor nos dons. Em Atos 2,17, 1 Coríntios 11,5 vai falar sobre isso. Nas igrejas dessa época, normalmente os homens e as mulheres não se assentavam juntos, mas em lados opostos do salão. As mulheres chamavam seus maridos para pedir alguma explicação a respeito de certas coisas, o que interrompia os cultos. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Refere-se a Gênesis 3,16 e ao modo da criação. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Confirma o que dissemos nos versículos anterior, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Explicando de modo mais claro o que Paulo está dizendo, ele não se refere às mulheres mestras ou pregadoras, etc. Se fosse assim, seria errado que as mulheres cantassem ou dissessem algo na igreja, o que sabemos que não é o caso. Porventura, Paulo está por concluir esta discussão a respeito da ordem da igreja. Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio a ela somente para vós? O apóstolo está dizendo aos coríntios que a falta de ordem deles não vem do Senhor. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E se eles realmente fossem profetas e se verdadeiramente fossem espirituais, saberiam que o que o apóstolo está dizendo é do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Está dizendo o seguinte, em outras palavras, se eles não aceitarem o que Paulo está dizendo, não havia outra maneira de aprenderem a verdade. Eles permaneceriam ignorantes e poderiam perder suas almas. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, desejem dom de profecia, e não proibais falar línguas. Isso revela que todas as instruções que ele deu não têm a intenção de proibir as línguas, mas colocá-las em sua ordem correta. Então, como ficam aqueles pretensos líderes religiosos que ignoram essa afirmação em particular, a qual na realidade é um mandamento do Senhor? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Este
é o propósito de todas as instruções incluídas neste capítulo. Qualquer dúvida, pegue a sua Bíblia, seja ela qual for, a própria palavra do Senhor deixa claro como tem que ser o culto, como tem que ser usado o dom de língua, como que é e para o que é. Se você não tem interpretação, não é para o teu vizinho, é entre você e Deus. Para o teu vizinho é se você tiver a interpretação do dom de língua, e essa língua não é uma língua aí enroladinha de 2, 3 palavras enroladas criada na mente do ser humano. A língua, ela é uma língua desconhecida, com sentido, com nexo, para que possa ser falada com Deus e com o dom de interpretação ser entregue para aquele que Deus está usando você para entregar. Que a gente possa vir a se arrepender das malícias, dos ensinamentos errados, das doutrinas e leis dadas por homens de forma errada, mas possamos inteiramente estar ligados à obra da cruz através da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Um forte abraço.